Você pergunta e a Bíblia responde. Uma visão sobre a vida, o mundo e a sociedade à luz da Palavra de Deus. Eu te busco, te procuro, ó Deus. Bom dia para você que nos escuta. Está entrando no ar o programa Você Pergunta e a Bíblia Responde. Eu sou Giovanni e estamos aqui com o pastor Renato. Bom dia, pastor. Bom dia, Giovanni. Bom dia a todos que nos escutam. Para nós, mais uma vez, é um prazer, é uma grande alegria poder chegar até você através deste programa. E dizer sempre que o nosso desejo, o nosso objetivo com esses estudos, com essas respostas, é ser uma bênção na sua vida através da palavra de Deus. Então, desejamos que hoje o programa de fato seja uma bênção em sua vida. Muito obrigado, pastor. E a pergunta de hoje, pastor Renato, é a seguinte. Pastor Renato, todas as religiões levam a Deus? Então, o que é que a Bíblia, pastor, tem a dizer sobre isso? Ok, Giovanni. Então, essa é uma pergunta muito comum. Inclusive, nós podemos dizer até que é um ditado popular. As pessoas afirmam bastante essa frase, dizendo que todas as religiões, no final das contas, levam a Deus, conduz à salvação. E geralmente a ideia é que existe apenas um Deus, e aí, por existir apenas um Deus, todas as religiões estão adorando apenas esse mesmo Deus, né? Mas afinal de contas, pastor, vamos começar pela definição. O que é religião? Pronto, essa questão do que é religião é importante nós começarmos por aqui, né? Quando falamos de religião, essa palavra ela vem da língua do latim e ela significa religar o homem a Deus, né? Vem da palavra religare, e aí tem essa ideia de religar o homem a Deus. E se nós pararmos para pensar, é justamente isso que a religião tenta fazer. A religião ela é um sistema de crenças que tem justamente como alvo, como objetivo, religar o homem a Deus. Então, isso é que é religião. Agora, esse sentido de religião, é preciso nós entendermos o que Jesus fala sobre isso, né? O que é que Jesus fala sobre a religião? O que é que Jesus fala sobre essa ideia de todas as religiões levarem a Deus, de todas as religiões, no final das contas, levarem ao céu? Então, eu gostaria que você que nos ouve estiver aí com a Bíblia, você possa abrir no Evangelho segundo João, no Novo Testamento, capítulo 14, versículo 6. Esse é um versículo bastante conhecido, em que o Senhor Jesus faz uma afirmação muito interessante que pode ser usada para falar sobre esse assunto das religiões. Então, em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz o seguinte: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aqui Jesus está mostrando que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida e que ninguém vem ao Pai se não for através dele. Agora, eu sei que esse versículo ele é bastante conhecido, muitas pessoas até sabem de cor, sabem decorado desse versículo, porém, apesar de ser conhecido, esse é um versículo pouco considerado ou pouco entendido, na verdade. Muitas pessoas, elas até conhecem o que Jesus está falando, mas elas não conseguem compreender as implicações do que Jesus está afirmando aqui. Então, eu queria tentar compartilhar com você quais são as implicações dessa afirmação de Jesus. Então, em primeiro lugar, nós podemos dizer que Jesus ele afirma ser o único caminho. Se você percebeu aí na leitura, existe aí um artigo definido, né? Jesus diz, ele é o caminho, ele não é um caminho. Isso aqui faz muita diferença. Uma coisa seria Jesus dizer, eu sou um caminho, pois se Jesus tivesse falado assim, ele estaria dizendo que ele é apenas mais um caminho dentre vários que conduz a Deus. Mas aí Jesus ele usa a letra O, né? E não o U e um M, né? Ele usa o artigo definido O, eu sou o caminho. E a ideia de o caminho, Jesus ele está definindo ser o único caminho.
Aqui é uma questão de exclusividade. Jesus está mostrando que não existe vários caminhos, ele não é mais um caminho, ele é o caminho que conduz a Deus. A outra observação que nós podemos fazer nessa afirmação de Jesus é que Jesus disse ser o caminho verdadeiro. O caminho verdadeiro que conduz à vida, ou seja, o caminho, a verdade e a vida. E essa frase traz justamente essa ideia de que Jesus ele é o caminho verdadeiro que conduz à vida. Se Jesus é o caminho verdadeiro, se ele é o único caminho verdadeiro, isso significa que o próprio Jesus está dizendo que os outros caminhos são falsos, que os outros caminhos que afirmam levar o homem a Deus são falsos, porque ele é o único verdadeiro. Ele de fato é o único que conduz o homem à vida eterna e à salvação. Além disso, nessa mesma afirmação de Jesus, podemos ainda observar que ele é a única forma de chegar até o Pai. Então Jesus conclui dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, mais uma vez, Jesus aqui ele é muito claro em dizer que ele é exclusivo. Ele não é mais uma opção de chegar até Deus. Ele é, na verdade, a única forma, a única maneira, a única opção de o pecador chegar até Deus. Então, pastor Renato, a gente pode orar a Deus através do nome de outra pessoa, a não ser o de Jesus? Pronto. O que Jesus está falando aqui também acaba implicando nisso que você está perguntando, Giovanni. Então, as pessoas geralmente tentam chegar até Deus através das orações. E aí usam diversos mediadores, né? Oram a diversas pessoas tentando fazer com que sua oração chegue até Deus. Mas, na verdade, o próprio apóstolo Paulo, no Novo Testamento ainda, diz que só há um mediador entre Deus e os homens, e que esse mediador é Jesus Cristo. Ou seja, quando nós falamos que ninguém vem ao Pai senão pelo Filho, senão por Jesus, nós estamos dizendo que qualquer forma de chegar até Deus só é por meio de Cristo, seja através da oração, seja por buscar a salvação, seja em querer chegar ao reino do Pai, até o céu. Tudo isso é só por meio de Jesus Cristo. Ele mesmo diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando nós observamos essa afirmação de Jesus e a entendemos de modo claro, compreendemos as suas implicações, nós então vamos perceber que o que Jesus está afirmando contraria o ditado popular, esse ditado popular que afirma que todos os caminhos levam a Deus. Então, existia um ditado popular antigo que dizia, né? Todos os caminhos levam a Roma. E a ideia é que antigamente Roma, por ser um império do mundo, né? Muitos caminhos conduziam até o Império Romano. E esse ditado foi passando de geração a geração até que chegou até nós. E as pessoas pegam esse ditado de dizer que todos os caminhos levam a Roma para aplicar a religião. A ideia é o seguinte: assim como todos os caminhos levam a Roma, todos os caminhos levam a Deus. Só que, na verdade, se observarmos o que Jesus está falando em João 14,6, perceberemos que as palavras de Jesus contrariam esse ditado popular de que todos os caminhos levam a Deus. Não. Todos os caminhos não levam a Deus. Não são todas as religiões que levam a Deus. Na verdade, só quem conduz o pecador a Deus é Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Agora, essa exclusividade de Jesus, ela ainda é demonstrada em outras passagens bíblicas, como o Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículo 15, em que Jesus ordena aos seus apóstolos anunciar o Evangelho. E o que é o Evangelho, né? O Evangelho é anunciar o arrependimento dos pecados e a fé em Jesus Cristo para a salvação. Então, Jesus ordena os seus apóstolos a anunciar o Evangelho. Por que Jesus ordenou isso? Porque Jesus sabia que só por meio dele as pessoas poderiam ser salvas. Além disso, o apóstolo Pedro, no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, eu gostaria de ler essa referência. Se você também tiver uma Bíblia, você pode acompanhar conosco. Então, em Atos, capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Pedro diz:
e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então o apóstolo Pedro está mostrando de modo muito claro que não existe nenhum outro que possa nos salvar a não ser Jesus Cristo. Então essa exclusividade de Jesus, ela é demonstrada em diversas passagens bíblicas. Isso mostra que não são todas as religiões que levam a Deus. Pelo contrário, na verdade, é só por meio de Jesus Cristo que o pecador pode chegar até Deus. Eu queria ainda ressaltar uma grande diferença entre as diversas religiões e o cristianismo bíblico. Quando nós paramos para analisar todas as religiões com o cristianismo de acordo com as Escrituras, nós percebemos que existe uma grande diferença, ou talvez uma maior diferença, né? Na verdade, todas as religiões elas têm em comum algo que nós não encontramos no cristianismo bíblico. E o que é esse algo? O que é que eles têm em comum? É que todas as religiões falam que a salvação, falam que a forma de chegarmos até Deus é por meio de obras, é por meio de méritos. Então as pessoas geralmente dizem, né? Não, eu tenho que fazer por onde ser salvo, eu tenho que fazer boas coisas para ser salvo. Só que o cristianismo bíblico afirma o contrário. Afirma que a salvação não é por mérito, que a salvação não é por obras, que ninguém pode merecer a salvação porque todos são pecadores e injustos, e que a salvação então é somente por meio de Jesus Cristo, porque é somente por Ele que podemos chegar até Deus. Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém pode vir ao Pai se não for por Ele. Então, diante disso, é preciso nós entendermos que a verdadeira religião é aquela que anuncia Jesus como o único caminho que salva o pecador e o conduz a Deus. Uma religião que anuncia outra coisa diferente disso não é uma verdadeira religião. Muito obrigado, pastor Renato. Creio que explicou bastante bem o tema e também queremos agradecer. Muito obrigado a você que nos escuta, tá bom? Ao nosso programa. E agora temos uma novidade. Se você quiser nos mandar a sua pergunta, a sua dúvida, eu vou deixar aqui o WhatsApp do pastor Renato, tá bom? É o 992767724, tá bom? Nos mande essa pergunta. Vou repetir de novo o WhatsApp do pastor Renato. É o 992767724. Também, se você quiser enviar a sua pergunta para o WhatsApp da Rádio Serra Verde, tá bom? Pela internet, você pode também estar enviando. Então, a todos tenham um bom dia e fiquem agora com esta canção. Posso pensar nos meus planos, pros dias e anos que enfim tenho que neste mundo a minha vida envolver, mas plena paz não posso alcançar. Posso andar em caminhos que eu mesmo quis construir, posso fazer o que quero, agradando só a mim, mas plena paz não posso alcançar. Há caminho que ao homem parece ser bom, mas seu fim não é o melhor. A solução não está no que eu acho ou não. Tenho que sem reservas, passo a passo seguir a Jesus. Sei que feliz é o homem que crê e teme ao Senhor, que seus passos procura ter de Deus aprovação. Certamente paz ele terá. Você pergunta e a Bíblia responde. Uma visão sobre a vida, o mundo e a sociedade à luz da Palavra de Deus. Te busco, te procuro a Deus. Você pergunta e a Bíblia responde. Uma visão sobre